Meu filho disse que ia vender minha casa de praia para comprar um carro novo para a esposa. Me deu 2 dias para tirar minhas coisas de lá. Eu só sorri. Ele não sabia que a casa já estava protegida. Me chamo Rita, tenho 68 anos e moro em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Sou viúva há 7 anos. Meu marido Jorge me deixou 2 coisas: saudade e uma casinha de praia em Bertioga. Nada luxuoso. Apenas 2 quartos, uma varanda com rede e o barulho do mar de fundo. Era lá que passávamos todos os réveillons, onde meus filhos aprenderam a nadar, onde Jorge me pediu em casamento 43 anos atrás. Cada canto daquela casa guarda um pedaço da minha história. Meu filho Samuel tem 45 anos. 5 anos atrás, ele se casou com Karen, uma mulher que trabalha com marketing e sempre anda de salto alto, mesmo quando não precisa. Eu tentei gostar dela. Juro que tentei. Mas tinha algo no jeito que ela olhava para as minhas coisas que me incomodava. Um olhar calculista, como se estivesse avaliando quanto cada objeto valia. O primeiro sinal de alerta veio num jantar de domingo, 6 meses atrás. Eu tinha feito frango assado com farofa, o prato favorito do Samuel desde criança. Karen mal tocou na comida. Ficou girando o garfo no prato enquanto falava. "Sogra, a senhora já pensou em vender aquela casa de praia? Deve dar trabalho manter, né? Tem que pagar IPTU, condomínio, ficar de olho em invasão. Na sua idade, será que vale a pena?" Eu respondi com educação. "Estou bem com a casa, querida. Não me dá trabalho nenhum." Samuel ficou em silêncio, olhando para o prato. Esse silêncio me doeu mais do que a pergunta da Karen. Meu filho não me defendeu. Não disse nada. Nas semanas seguintes, as perguntas continuaram. Quanto valia o terreno? A casa estava no meu nome ou ainda no inventário? Eu tinha testamento? Cada pergunta parecia casual, mas eu senti o padrão. Karen estava mapeando minha vida financeira como quem estuda um alvo. Comecei a prestar atenção em detalhes que antes ignorava. O carro dela, um sedã de 10 anos, parecia ser motivo de vergonha quando encontrava as amigas. Ouvi conversas sobre mudar de vida, sobre merecer mais. Vi folhetos de carros importados esquecidos propositalmente na minha mesa de centro durante as visitas. Não sou ingênua. Trabalhei 32 anos como enfermeira. Já vi todo tipo de gente, todo tipo de família. Reconheço quando alguém está circulando, esperando o momento certo para atacar. Então, 3 meses atrás, comecei a me preparar. Procurei um advogado especializado em direito de família, Dr. Alessandro. Expliquei minhas preocupações. Ele me ouviu sem julgamento e apresentou opções. Fiz o que precisava ser feito, em silêncio, sem contar para ninguém. Numa terça-feira de tarde, Samuel apareceu na minha casa sem avisar. Entrou na sala com a postura de quem já tinha tomado uma decisão, de quem tinha ensaiado o discurso, de quem achava que eu ia simplesmente obedecer. "Mãe, precisamos conversar." Coloquei minha xícara de chá na mesa. "Sobre o quê, filho?" Ele não sentou. Ficou de pé no meio da sala, a mesma sala onde eu o ninei quando era bebê, onde comemoramos seus aniversários, onde seu pai lhe ensinou a jogar damas. "Eu tomei uma decisão. Vou vender a casa de praia. A Karen precisa de um carro novo e, francamente, você não precisa daquele espaço todo. Você tem 2 dias para tirar suas coisas de lá. Já falei com um corretor. 2 dias. Para abandonar a casa onde espalhei as cinzas do meu marido no jardim. Para sumir da vida, para que a esposa dele pudesse ter um carro importado. Ele esperava que eu chorasse? Que implorasse. Eu sorri. "Ah, é mesmo? Mãe, seja razoável. Você está ficando velha. Não consegue cuidar daquilo sozinha. A gente vai encontrar um lugar bom para você. Uma casa de repouso, talvez. São bem confortáveis hoje em dia." "Samuel", eu interrompi, ainda sorrindo daquele jeito calmo que parecia deixá-lo nervoso. "Tem uma coisa que você precisa saber." Ele franziu a testa. "O quê?" "A casa de praia", eu disse devagar, observando o rosto dele. "Já está protegida. Transferi há 3 meses." A cor sumiu do rosto do meu filho.
Como assim? Exatamente o que eu disse. A casa não está mais no meu nome pessoal. Está numa estrutura legal que eu controlo. Você não pode vender o que não é seu, filho. Por um momento, ele só ficou me olhando, a boca abrindo e fechando sem som. Ele não sabia. Não tinha ideia do que estava por vir. Samuel saiu batendo a porta com tanta força que um quadro caiu da parede. Fiquei sentada na cozinha, as mãos tremendo, não de medo, mas de adrenalina. Finalmente eu tinha falado a verdade em voz alta. O que eu tinha perdido? Um filho que me via como obstáculo, não como mãe. Uma nora que me enxergava como recurso a ser liquidado. A ilusão de que o amor de família era incondicional. O que eu ainda tinha? Tudo o que importava. A guerra tinha começado, e eu pretendia vencer. Mas antes de continuar, verifique se você já está inscrito no canal e conte nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Eu adoro saber de onde você está nos acompanhando. Depois que Samuel saiu, fiquei parada na cozinha fazendo um inventário mental da situação. Minhas mãos ainda tremiam pela adrenalina de finalmente falar a verdade. Deixa eu explicar o que eu realmente fiz 3 meses antes, quando as perguntas de Karen começaram a ficar insistentes demais. Procurei o Dr. Alessandro num escritório no centro de Ribeirão Preto. Ele me recebeu numa sala cheia de livros de direito e me ouviu contar tudo sem me interromper. As perguntas sobre o valor do imóvel, as sugestões de venda, os olhares calculistas. Dona Rita, ele disse quando terminei. A senhora está certa em se preocupar. Já vi esse padrão muitas vezes. Filhos ou noras que começam a tratar o patrimônio dos pais como herança antecipada. Ele me explicou as opções. A mais segura era criar uma holding familiar, uma empresa que seria dona da casa de praia com cláusula de usufruto vitalício para mim. Isso significava que eu continuaria usando a casa até o fim da minha vida, mas ela estaria protegida de qualquer tentativa de venda forçada ou disputa judicial. Se alguém tentar contestar, Dr. Alessandro explicou, vai ter que provar que a senhora não estava em plena capacidade mental quando fez a transferência, e eu vou garantir que tenhamos documentação blindada. Fiz um exame com um psiquiatra geriatra que atestou minha total lucidez. Guardei cada recibo, cada conta paga, cada comprovante de que eu administrava minha vida perfeitamente. E transferi a casa de praia para a holding, sem contar para ninguém. Também juntei provas das intenções de Karen. Guardei os folhetos de carros de luxo que ela deixava na minha mesa. Anotei cada pergunta sobre meu patrimônio, com data e contexto. Quando você trabalha 32 anos como enfermeira, aprende a fazer registros detalhados. No dia seguinte ao ultimato de Samuel, liguei para minha filha Sandra, que mora em Curitiba. Ela e o irmão nunca foram próximos. Sandra é prática e direta, enquanto Samuel sempre foi mais passivo, mais fácil de influenciar. Mãe, o quê? A voz dela ficou gelada quando contei tudo. Ele te deu 2 dias para a mulher dele ter um carro? Sandra, tem mais. Preciso que você venha para Ribeirão na quarta-feira. Vai ter uma reunião no escritório do advogado e quero você presente. Eu vou estar aí. E mãe, estou orgulhosa da senhora. Não deixa eles ganharem. Desliguei sentindo que não estava sozinha. Na quinta-feira, troquei as fechaduras da minha casa em Ribeirão e mandei trocar as da casa de praia também. Eu sabia que Samuel e Karen não aceitariam a derrota em silêncio. Eles iam escalar, iam pressionar, iam tentar me intimidar. Na sexta-feira à noite, eu estava no meu jardim arrancando ervas daninhas quando ouvi vozes perto do portão. Samuel e Karen tinham estacionado na minha garagem e estavam discutindo. Eles não me viram abaixada atrás dos arbustos. A gente devia entrar e conversar com ela, Samuel dizia. Ela trocou as fechaduras, Samuel. Eu tentei a minha chave. Ela é minha mãe. Ela vai ceder. Karen bufou, irritada. Ela é uma velha teimosa que não sabe o que é bom para ela. Era para ser simples. Você manda ela sair, a gente vende a casa, pega o dinheiro. Mas não, ela foi e contratou um advogado. Talvez a gente devesse esperar um pouco, dar um tempo para ela. Tempo? Karen riu, um som áspero.
A gente não tem tempo. Eu já dei entrada na BMW. A concessionária espera o pagamento em 3 semanas. A gente precisa desse dinheiro, Samuel. Minha respiração parou. Ela já tinha gastado dinheiro que não era dela, apostando que meu filho ia roubar minha casa. E se ela não colaborar? Samuel perguntou, a voz fraca. Aí a gente entra com pedido de curatela. Fala que ela está senil, que não consegue administrar a própria vida. Uma amiga minha fez isso com a avó. Interna num asilo e pronto. Depois que ela estiver lá, a gente assume tudo e vende o que quiser. Curatela, interdição, asilo. Eles não estavam apenas tentando roubar minha casa. Estavam planejando roubar minha liberdade, minha autonomia, minha vida inteira. Levantei devagar, os joelhos doendo, terra debaixo das unhas. Entrei pela porta dos fundos e tranquei tudo. Fui para o meu quarto, peguei o celular e fiz algo que nunca tinha feito antes. Liguei para o Dr. Alessandro e contei o que tinha ouvido. Doutor, eu quero gravar as próximas conversas. Isso é legal? Dona Rita, gravação feita na sua propriedade, de conversa que a senhora ouve diretamente, é permitida como prova. A senhora está no seu direito. Ótimo, porque eu vou precisar de provas. Desliguei e sentei na poltrona do Jorge, aquela de estofado gasto que eu nunca quis trocar. Quase conseguia sentir ele ali do meu lado, ouvir a voz dele dizendo: "Não deixa barato, Rita." Não ia deixar. Eu não ia apenas me defender. Eu ia fazer justiça. A carta do escritório de advocacia chegou na casa de Samuel na sexta-feira de manhã. Eu sei porque ele me ligou 17 minutos depois da entrega do correio. A voz tensa de confusão. Mãe, recebi uma carta de um tal de Dr. Alessandro. Diz que estou convidado para uma assinatura de documentos do imóvel na quarta-feira, às 10 horas. Que história é essa? Apareça na quarta-feira, Samuel. Você vai entender tudo. Mas, mãe... Desliguei antes que ele terminasse. Naquela tarde, Karen ligou. A voz dela estava diferente, doce como mel, o tom que ela usava quando queria alguma coisa. Sogra, oi, é a Karen. Olha, acho que teve um mal-entendido entre a gente. Não precisamos de advogados no meio, né? Somos família. Vamos resolver isso entre nós, com calma. Karen, quando meu filho me deu 2 dias para sair da minha própria casa, deixou de ser assunto de família. Virou assunto de justiça. Apareçam na quarta-feira. O endereço está na carta. Desliguei novamente. Nos dias seguintes, começaram as tentativas de manipulação. Primeiro chegou um buquê de rosas vermelhas com um cartão. Para a melhor sogra do mundo. Com carinho, Karen e Samuel. Depois, uma cesta de chocolates finos. Depois, uma foto emoldurada de Samuel criança sentado no meu colo, os dois rindo. Cada presente era um cálculo, uma tentativa de acionar culpa, nostalgia, instinto materno. Eles estavam procurando uma fresta na minha armadura. Não respondi a nenhum. Não agradeci. Não liguei. O silêncio é uma arma poderosa. Na terça-feira, Karen apareceu pessoalmente na minha porta. Ela estava diferente, maquiagem leve, vestido simples, cabelo solto em vez de preso. Tinha se vestido para parecer vulnerável. Sogra, por favor, posso entrar? Só 5 minutos. Abri a porta, mas não a convidei para sentar. Ela começou o teatro. Os olhos se encheram de lágrimas. A voz tremeu. Eu sei que errei. Fui horrível, gananciosa. Eu pressionei o Samuel a fazer coisas terríveis. Mas eu estou mudando. Nós dois estamos. Começamos terapia de casal. Queremos consertar essa relação. Por favor, me dá uma chance. Olhei para ela sem expressão. Karen, você não pode consertar o que destruiu de propósito. Eu ouvi você no meu portão. Ouvi você falando em me interditar, me colocar num asilo para roubar minha casa. Não existe volta disso. As pessoas cometem erros. Erro é derrubar um copo de leite. O que você planejou foi calculado, sistemático e cruel. Por favor, saia da minha casa. Fechei a porta. Pela janela, vi Karen parada na calçada por 1 minuto inteiro, os ombros tremendo como se chorasse.
Então, ela endireitou o corpo, puxou o celular do bolso e fez uma ligação. As lágrimas desapareceram instantaneamente. O rosto se transformou em fúria gelada. A máscara tinha caído. Eles estavam terminando com a persuasão gentil. Naquela noite, procurei a pastora Antônia da minha igreja. Eu frequentava os cultos de vez em quando desde que Jorge morreu, mas nunca tinha me envolvido muito. Agora precisava de testemunhas, precisava de pessoas que soubessem o que estava acontecendo comigo. Contei tudo para a pastora, não pedindo pena, mas pedindo que ela soubesse. Documentação, registro, segurança. Rita, o que você está descrevendo é abuso. Abuso espiritual e financeiro, usando os laços de família como arma. Isso é traição profunda. Eu sei, pastora. Você conhece nosso grupo de apoio para idosos? Reúne toda terça-feira. Vários membros passaram por situações parecidas. Você teria aliados. Fui na terça seguinte. 7 pessoas entre 68 e 83 anos que tinham enfrentado filhos gananciosos, parentes manipuladores, tentativas de exploração financeira. Suas histórias eram horríveis e reconfortantes ao mesmo tempo. Você fez certo com essa holding, disse Maria, uma senhora de 72 anos. Minha filha roubou 40 mil da minha conta antes de eu perceber. Não sinta culpa por se proteger. Família não significa tolerância infinita de abuso, acrescentou Elias, um senhor de 75. Significa respeito mútuo. Seu filho quebrou esse contrato. Não você. Saí do grupo me sentindo fortalecida, cercada, apoiada. Quando cheguei em casa, tinha um bilhete preso na minha porta. Sem assinatura, letra desconhecida. Última chance, Rita. Aceite nossa oferta ou enfrente as consequências. Amassei o papel e joguei no lixo. Que venham. Eu estava pronta. Na quarta-feira de manhã, vesti meu vestido discreto e fui para o escritório do Dr. Alessandro. Sandra tinha chegado de Curitiba na noite anterior e dormido no meu quarto de hóspedes. Ela dirigiu, o maxilar travado de determinação. A senhora está pronta, mãe? Estou pronta há 3 meses, filha. Chegamos às 9h55. O escritório era numa sala comercial no centro, com paredes de madeira e cadeiras de couro. Profissional, sério. Dr. Alessandro já estava lá, os documentos espalhados na mesa. Samuel e Karen chegaram às 10h02, propositalmente atrasados. Entraram com a confiança de quem esperava receber alguma coisa. Karen usava um vestido de grife e carregava uma pasta de couro, como se estivesse fechando um negócio. O rosto de Samuel ficou branco quando viu Sandra. O que ela está fazendo aqui? Apoiando nossa mãe, Sandra respondeu gelada. Algo que você parece ter esquecido como fazer. Karen sentou, ajeitando a postura. Vamos manter isso civilizado. Somos todos adultos. Dr. Alessandro pigarreou. Vamos começar. Esta reunião é para formalizar a transferência da propriedade localizada em Bertioga para a holding familiar, da qual a senhora Rita é única beneficiária e usufrutuária vitalícia. Vi a compreensão amanhecer no rosto de Samuel. Espera, ela está transferindo a casa para ela mesma? Para uma empresa que ela controla? Exatamente. A estrutura protege o imóvel de inventário, de credores potenciais e... Dr. Alessandro olhou significativamente para Samuel. De venda ou transferência não autorizadas. Karen se inclinou para a frente, a máscara de civilidade rachando. Isso é loucura. Samuel é filho dela. Ele tem direitos. Direitos sobre o que, senhora? Dr. Alessandro respondeu calmamente. A senhora não tem nenhum direito sobre os bens da sogra. E seu marido só seria herdeiro após o falecimento da mãe, de bens que ela escolher deixar. Enquanto Dona Rita estiver viva e lúcida, ela faz o que quiser com o patrimônio dela. Ela está sendo manipulada, Karen insistiu. Esse advogado está se aproveitando de uma idosa vulnerável. Puxei meu celular do bolso e coloquei na mesa. Tenho uma gravação que gostaria que todos ouvissem. Apertei o play. A voz de Karen encheu a sala. Se ela não colaborar, a gente entra com pedido de curatela. Fala que ela está senil. Interna ela num asilo e pronto. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Karen ficou pálida.
Samuel olhava para ela como se a visse pela primeira vez. Você disse isso? Ele perguntou, a voz fraca. Samuel, eu estava só pensando em opções. Não era sério. Me interditar? Me colocar num asilo? Eu olhei para meu filho. Isso era o plano, Samuel. Roubar minha casa e minha liberdade. Karen se levantou, o rosto vermelho de fúria. Isso é inadmissível. Vamos processar. Vamos denunciar esse advogado ao Tribunal de Ética. Vamos provar que essa velha está senil e não sabia o que estava fazendo. Saíram batendo a porta. Uma semana depois, recebi uma notificação do Ministério Público. Uma denúncia anônima alegava possível exploração financeira de idosa em situação de vulnerabilidade. Karen tinha feito sua jogada. Dr. Alessandro sorriu quando liguei para contar. Perfeito. Isso vai se voltar contra eles. A assistente social, Andréa Santos, veio na segunda-feira. Uma mulher de rosto gentil que passou 2 horas na minha casa. Aplicou testes cognitivos. Perguntou sobre minha rotina. Revisou minhas finanças. Checou se eu entendia o que tinha feito com a casa. No final, ela fechou o laptop e me olhou com respeito. Dona Rita, vou ser franca. Essa denúncia foi claramente mal intencionada. A senhora está perfeitamente lúcida. Administra suas finanças melhor do que muita gente que eu avalio. Vou arquivar o caso e registrar que a queixa parece ser assédio familiar. Uma semana depois, Samuel Ferreira, meu próprio filho, entrou com processo judicial contra a holding, alegando que eu tinha feito a transferência em estado de incapacidade mental transitória e que estava sendo financeiramente explorada pelo advogado. Dr. Alessandro recebeu a intimação com satisfação. Agora eles fizeram uma alegação legal que podemos desmentir completamente. Temos a avaliação psiquiátrica, o relatório do Ministério Público, a gravação. Cada prova mostra que a senhora é competente e que eles são os exploradores. A audiência foi marcada para 2 semanas. Eu ia enfrentar meu filho num tribunal. Na manhã da audiência, vesti o mesmo vestido que usei no velório do Jorge. Era discreto, digno. Eu queria parecer exatamente o que sou. Uma mulher de 68 anos, lúcida, firme, inabalável. Sandra veio comigo. Sentamos lado a lado no banco do tribunal, minha filha segurando minha mão. Samuel e Karen chegaram com um advogado jovem que parecia desconfortável desde o momento em que entrou. Eles sentaram do outro lado do corredor, Karen de queixo erguido, Samuel evitando meu olhar. Dr. Alessandro apresentou nosso caso de forma metódica. Primeiro, o laudo do psiquiatra geriatra. Paciente plenamente capaz, sem qualquer sinal de comprometimento cognitivo. Depois, o relatório do Ministério Público. Denúncia arquivada. Evidências sugerem motivação maliciosa por parte dos denunciantes. Em seguida, a gravação de áudio, a voz de Karen ecoando pelo tribunal enquanto ela afundava na cadeira. Vieram as testemunhas. A pastora Antônia falou sobre meu envolvimento na igreja, minha lucidez, minha generosidade. Maria do grupo de apoio descreveu como eu ajudava outros idosos em situação similar. Meus vizinhos confirmaram que eu cuidava da minha casa e da minha vida sem precisar de ajuda. O advogado de Samuel tentou contra-atacar. Meritíssimo, isso é uma disputa familiar emocional. Meus clientes estavam genuinamente preocupados com o bem-estar da mãe. Dr. Alessandro não deixou passar. Preocupados o suficiente para exigir que ela abandonasse sua casa em 2 dias? Preocupados o suficiente para planejar interditá-la e forçá-la a um asilo? Isso não é preocupação, meritíssimo. Isso é predação. O juiz me olhou. A senhora gostaria de dizer algo? Levantei devagar. Minhas pernas estavam firmes. Olhei diretamente para Samuel. Eu dediquei minha vida a esse homem. Cuidei do pai dele durante 3 anos de câncer até o último suspiro. Trabalhei 32 anos como enfermeira para pagar a faculdade dele. Segurei a mão dele no velório do Jorge enquanto ele chorava no meu ombro. Cuidei de cada febre, de cada pesadelo, de cada dificuldade. Minha voz não tremeu. E ele me deu 2 dias. 2 dias para sair da casa onde espalhei as cinzas do meu marido. 2 dias para desaparecer da minha própria vida,
para que a esposa dele pudesse ter um carro importado. O tribunal estava em silêncio absoluto. Eu não sou senil, não sou incapaz, não estou sendo manipulada. Sou uma mulher de 68 anos que reconheceu uma ameaça e se protegeu, e não vou pedir desculpas por isso. Sentei. Samuel continuava sem me olhar. Então Dr. Alessandro chamou uma testemunha que eu não esperava. Ivete, a mãe de Karen. Karen ficou branca. O que ela está fazendo aqui? Ivete era uma mulher de uns 70 anos, cabelo grisalho, expressão cansada. Sentou no banco das testemunhas e olhou para a filha com uma tristeza antiga. Minha filha sempre foi assim, Ivete disse, a voz baixa mas firme. Ambiciosa, materialista. Quando era jovem, eu achava que ela ia amadurecer. Não amadureceu. Casou com o Samuel porque ele parecia fácil de controlar. E quando eu soube o que ela planejou fazer com a sogra, a voz dela falhou. Senti vergonha, mas não senti surpresa. Karen estava lívida, os olhos fuzilando a mãe. O juiz ouviu tudo, revisou os documentos, olhou para Samuel e Karen com algo parecido com nojo. O processo movido pelo Sr. Samuel Ferreira contra a holding familiar é indeferido por completa falta de mérito. As evidências demonstram claramente que a senhora Rita estava e está em plena capacidade mental. Além disso, concedo medida protetiva em favor da senhora Rita. O senhor Samuel e a senhora Karen estão proibidos de qualquer contato com ela, exceto através de representação legal. Violação resultará em prisão imediata. Ele continuou. Quanto ao processo por danos morais movido pela senhora Rita, as provas de assédio, ameaça e tentativa de exploração de idosa são incontestáveis. Condeno os réus solidariamente ao pagamento de R$500 mil. O martelo bateu. Karen começou a protestar, mas o advogado dela a puxou pelo braço. Samuel continuava olhando para as próprias mãos, derrotado. R$500 mil. Eles não tinham esse dinheiro. E agora, as consequências iam começar. As consequências vieram rápido. Samuel e Karen não conseguiram pagar a condenação. A BMW que Karen tinha dado entrada foi devolvida porque eles não conseguiram quitar as parcelas. O apartamento onde moravam foi penhorado para cobrir parte da dívida. Em 3 meses, estavam praticamente na rua. Karen pediu divórcio 6 semanas depois da sentença. Sem herança para explorar, Samuel não servia mais para nada. O divórcio foi rápido porque não havia nada para dividir. Ela saiu sem olhar para trás, descartando meu filho com a mesma frieza com que tentou me descartar. Samuel se mudou para Goiás, onde um primo distante ofereceu um quarto. Começou a trabalhar com pequenos serviços de pedreiro, ganhando por dia. Pelo que soube por conhecidos, estava bebendo muito. Karen foi para São Paulo tentar recomeçar a carreira, mas os registros do processo eram públicos. Qualquer empresa que pesquisasse o nome dela encontrava as palavras tentativa de exploração de idosa nos resultados. Ninguém queria contratar alguém com esse histórico. Ivete, a mãe dela, cortou relações definitivamente. Karen tinha perdido tudo: marido, dinheiro, família, reputação. Alguns meses depois da sentença, meu telefone tocou. Era Samuel. Quase não atendi, mas algo me fez apertar o botão verde. Mãe. A voz dele estava destruída, vazia. Me perdoa, por favor, eu fui fraco. Deixei a Karen me controlar. Deixei ela me convencer de que a senhora era o problema, de que a gente merecia aquela casa. Eu não estava pensando direito. Esperei. Eu não espero que a senhora me perdoe. Só precisava que a senhora soubesse que eu sei o que fiz e que eu sinto muito. Respirei fundo. Samuel, você tem 45 anos. Você é um homem adulto, fez escolhas e agora está vivendo as consequências dessas escolhas. Eu sei, mãe. Eu te amo. Vou sempre amar a memória do menino que você foi. Mas o homem que me deu 2 dias para sair da minha casa, que ficou em silêncio enquanto a esposa planejava me interditar e me jogar num asilo, esse homem eu não conheço e não quero conhecer. Silêncio do outro lado. Eu espero que você reconstrua sua vida, Samuel.
Espero que você encontre quem você era antes de se perder. Mas você vai fazer isso longe de mim. Eu entendo, ele sussurrou. Adeus, filho. Desliguei. Foi a última vez que falamos. O dinheiro da indenização, cada centavo dos 500 mil reais, eu doei. Parte foi para o Conselho do Idoso de Ribeirão Preto. Parte para organizações que combatem violência patrimonial contra idosos. Parte para o grupo de apoio da igreja comprar uma van adaptada para levar membros a consultas médicas. Eu não queria o dinheiro deles, queria a derrota deles. E consegui. Minha vida se transformou de formas que eu nunca imaginei. O grupo de apoio virou minha segunda família. Maria e eu tomamos café toda quinta-feira. Elias me ajudou a reformar o jardim da casa de praia. A pastora Antônia se tornou uma amiga verdadeira. A casa de Bertioga, aquela casinha simples que meu filho tentou roubar, virou ponto de encontro mensal do grupo. Uma vez por mês, 8 ou 10 idosos descem para o litoral, passam o fim de semana ouvindo o mar e compartilhando histórias. A casa voltou a ter risadas, como nos tempos do Jorge. Sandra passou a me visitar mais. Meus netos, que mal me conheciam antes de tudo isso, agora ligam toda semana. Eles contam orgulhosos para os amigos que a avó enfrentou os vilões e ganhou. O Centro de Convivência do Idoso me convidou para dar uma palestra sobre proteção patrimonial. 27 pessoas apareceram, tomando notas, fazendo perguntas. Depois, 3 delas me procuraram em particular, cada uma vivendo situações parecidas com a minha. Conectei todas com o Dr. Alessandro. Uma repórter do jornal A Cidade me procurou para uma entrevista. A matéria saiu no domingo seguinte. Como uma aposentada de Ribeirão Preto enfrentou a própria família e venceu. Meu telefone não parou de tocar por uma semana. Outros idosos queriam conselhos, queriam saber como se proteger, queriam ouvir que era possível lutar. Sem querer, eu tinha me tornado uma espécie de referência. Uma prova viva de que idade não significa fragilidade. Então, o que eu aprendi com tudo isso? Família não é definida por sangue. É definida por respeito, por cuidado, por presença. Família de verdade não te dá 2 dias para arrumar as malas e desaparecer. Nunca tenha vergonha de se proteger. Autopreservação não é egoísmo, é sobrevivência. Confie nos seus instintos. Se algo parece errado, provavelmente está errado. Documente tudo. Provas salvam vidas. E mais importante, você nunca é velho demais para lutar. Eu tenho 69 anos agora. Ainda moro na minha casa em Ribeirão Preto. Ainda passo os feriados na casa de praia em Bertioga. Ainda acordo de manhã. Faço meu café. Cuido do meu jardim. Samuel, eu não sei onde está. Fiz as pazes com isso. O que eu sei é que eu tinha 68 anos quando meu filho tentou me tirar tudo. Hoje tenho mais do que jamais tive. Paz, dignidade e pessoas que realmente me amam. Isso é o que importa. Isso é o que fica. Obrigada por ouvir esse relato. Não se esqueça de assistir ao próximo vídeo que está aparecendo na sua tela. Ele tem uma reviravolta surpreendente e emocionante que vai te prender do início ao fim. Até o próximo vídeo.